Graça e paz, amados irmãos e amigos. Um prazer enorme estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, para trazer um recado do Senhor para nossa edificação espiritual. Hoje estaremos meditando em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3 relata uma grande história, um grande momento na caminhada do povo de Israel que estavam caminhando para Canaã, para a terra prometida. O Josué recebera a liderança de Moisés, que no capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 9, fala que ele foi ungido, escolhido para essa missão. E no capítulo 1 de Josué, no versículo 2, está escrito: o Senhor disse para Josué: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então a missão era dele, era urgente que ele assumisse, e ele, com cerca de quase 90 anos, ele assume essa liderança para ultrapassar as barreiras e chegar até a terra prometida. Nesse texto de Josué capítulo 3, eu quero extrair aqui algumas lições, quero extrair alguns pontos importantes. A primeira coisa que nós temos aqui para realizar essa grande missão, para ultrapassar essa grande barreira, é a preparação. É o preparo para vencer o Jordão. Precisa haver preparo. E como começa o preparo? Começa levantando-se de madrugada. Josué levanta alta madrugada para organizar, dar ordem para o povo e todos juntos com ele. Os sacerdotes, os líderes e todo o povo junto com Josué. Esse detalhe é importante porque para conquistar a terra havia várias barreiras, vários desafios. E nós encontramos que Josué levanta cedo e fala ao povo, comunica a mensagem para o povo, na hora certa, no lugar certo. Quando nós podemos lembrar que tudo na vida há um planejamento, há um preparo. Inclusive, os jovens, de um modo geral, quando estão na época de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, eles precisam estar na hora certa, no lugar certo, saber o local da prova, o endereço, o dia, verificar sobre o trânsito, verificar o horário que o portão vai ser fechado, porque se chegar um minuto antes, depois, um minuto depois, ou 5 minutos depois, o portão vai estar fechado, vai encontrar talvez barreiras no trânsito e não vai chegar a tempo. Então, tem que se preparar. Quando também uma pessoa vai se preparar para o emprego, uma vaga de emprego, vai passar por uma entrevista, tem que ver o horário, o local, ver o trânsito também, o endereço, para que dê tudo certo. Eu até me lembro, numa época que eu fui efetivado no meu concurso público na Rede de Educação de São Paulo, para tomar posse teria que ser lá na capital, na zona norte de São Paulo, da capital. Então o que eu fiz? Eu fui um dia antes, pousei na casa de uma prima minha em São Paulo, bem próximo do local, e assim facilitou a minha chegada no horário para me apresentar ali no local da minha efetivação. Assim, foi a direção que Josué deu para o povo. Local certo, momento certo, e o povo tinha que ouvir as diretrizes, ouvir a palavra dele para entrar no Jordão e ultrapassá-lo e depois chegar à terra prometida. Então, o preparo é muito importante.
o preparo espiritual, o preparo psicológico, o preparo físico para enfrentar desafios. E nós estamos enfrentando desafios, de uma forma ou outra, enfrentamos várias barreiras e precisamos vencê-las. E nós encontramos então, aqui nesse texto de capítulo 3, essa fundamentação, essa lição, essa orientação para nós. A hora, o momento foi dado. Há também uma segunda orientação, há uma segunda lição para nós no capítulo 3. Nós estamos extraindo algumas lições para nossas vidas espirituais, principalmente. Nossa vida como ser humano aqui na Terra, precisamos aprender e aprendemos com a Bíblia em primeiro lugar, né? Lições importantes para a nossa vida. Nós podemos ver, então, as diretrizes para vencer o Jordão. Quais as diretrizes que o Senhor deu para o seu líder e que ele passa para os sacerdotes, que passa para o povo? Lembramos que na caminhada no deserto a população era muito grande, né? E foi criado, foi escolhido, ou Moisés escolheu alguns líderes que eram de 50, de 100, de 500, né? Líderes que lideravam grupos. E aqui estão, então, as diretrizes para eles. Do versículo 5 a 8, encontramos diretrizes fundamentais para a travessia do Jordão, que é a santificação. Olha o versículo 5. Santificai-vos, porque vereis maravilhas diante de vós. Santificação é separação exclusiva para Deus. Olha essa diretriz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. As diretrizes eram santificação e levantar a arca e passar adiante do povo. Ou seja, os sacerdotes iriam carregando a arca, que representa a presença do Senhor, símbolo da glória de Deus, símbolo da presença do Senhor. Eles tomariam a arca e iriam à frente do povo. E foi o que fizeram. Ordem recebida de Josué, ordem recebida do Senhor. Diretrizes. A primeira diretriz é tomar a arca. Ela teria que estar sendo levada pelos sacerdotes. E sobre a arca, tem um detalhe muito importante. Ela teria que ficar numa distância de 900 metros, mais ou menos, em torno de 900 metros. 2.000 côvados, distante da presença do povo. O povo viria atrás, ficaria caminhando distante da arca, cerca de 900 metros. Isso devido à pureza, devido à separação, devido à santificação. Todo cuidado era pouco. Qualquer dúvida, qualquer falha interromperia a caminhada. Porque a base aqui é a santificação. É a presença santa do Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado em nos santificar. Porque a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, a si mesmo, cada um, e toma a ceia do Senhor. Quer dizer, examinar. Cada um teria que examinar a si mesmo para buscar a santificação. Não podia viver uma vida impura naquele momento, teria que se santificar, preparando para a passagem do Jordão. E nós encontramos que uma outra grande lição para nós é parar às margens do Jordão. Tem um momento de parar. Parar para quê? Para ouvir a voz do Senhor. Santificar,
parar, ouvir, se aprontar, né, para ouvir a voz do Senhor. Faz lembrar essa questão da arca ir à frente, a arca sendo levada pelo sacerdote, faz-nos lembrar da prova do atletismo, né? O atletismo deve haver cuidado para não se queimar a largada. Não pode sair depois, não pode sair antes. Na hora exata, na hora certa, o atleta tem que tomar a dianteira para a corrida. Não se pode queimar a largada. O povo teria que obedecer. Assim nós também temos que obedecer a voz do Senhor, a voz da palavra e não a voz do homem. As diretrizes para vencer o Jordão eram claras e fundamentais, que era santidade e seguir o local certo, o lugar certo de cada um. Terceira lição que nós temos aqui para nossa vida espiritual. Uma terceira lição para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento nessa linda história do povo de Israel. É a lição das promessas. Promessas a vencer o Jordão. Ou seja, vencendo o Jordão, tendo promessas para essa vitória. Ao vencer esse obstáculo, nós encontramos aqui grandes promessas. Sabe que a primeira promessa são 3 promessas principais. A grandeza de Josué, ele será reconhecido como líder que tem a plena companhia do Senhor de Israel. Versículo 7. Versículo 7 mostra que ele seria investido e investido de autoridade. Qualquer desconfiança do povo ficaria para trás. Ele estava acostumado por 40 anos ouvir, né, a voz de Moisés. Mas agora o líder investido de autoridade para comando, para orientá-los, era o novo líder que estava à frente do povo. Então, precisavam reconhecer a autoridade de Josué. Segunda coisa, eles precisavam reconhecer a presença, a companhia de Deus. É o sinal da vitória. É que Deus vivo estava no meio deles. O Deus vivo estava no meio do povo. Reconhecimento da presença do Deus vivo no arraial de Israel. O Senhor estava ali presente para cuidar deles. Terceiro sinal, terceira bênção prometida ao vencer o grande rio era a derrota dos povos inimigos. Derrotas do povo inimigo. O Senhor veio para nos dar vitória, para nos dar graça. Jesus disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele veio para derrotar o poder da morte. Em Cristo somos mais que vencedores, pelo seu grande amor, conforme Romanos 8, 37. Romanos 8, 37 fala sobre isso. A derrota dos povos inimigos, os cananeus, os heteus, heveus, ferezeus, gigarceus, os amorreus e os jebuseus. Promessas de vitória. A confirmação da liderança de Josué, o reconhecimento da presença do Deus vivo no meio do povo e o inimigo sendo derrotado totalmente. A palavra de Deus mostra se o povo de Deus encher-se do Espírito Santo e praticar o fruto do Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, vai dar certo, vai ter vitória, vai ter sucesso, porque não há lei contra essas coisas.
Não há lei que condene quem tais coisas pratica. Ou seja, o fruto do Espírito expresso, realizado, demonstrado na vida do seguidor de Cristo, vai levá-lo à plena vitória, porque a lei não vai poder condená-lo. Meus amados irmãos, queridos, que estão aqui participando dessa celebração, desse culto, você que está aqui na internet, você que está ouvindo aqui no canal no YouTube, preste atenção. Temos que seguir as orientações do Senhor. Temos que seguir as diretrizes do Senhor, as diretrizes e acreditar nas promessas do Senhor. Quando nós recebemos a orientação, conforme o capítulo 1, que fala para nós seguirmos a lei, seguirmos a palavra, falar dessa palavra, ser forte, ser corajoso, conforme o capítulo 1, do 7 ao 9, relata que, fazendo assim, a vitória seria plena para o povo de Deus. É igual pensarmos hoje sobre o chefe da culinária brasileira ou em outros países, né? O chefe da culinária, quando ele dá uma receita para os ingredientes de uma torta, de uma pizza, os ingredientes são colocados em ordem, são colocados na quantidade certa, naquilo que é pedido, tanto de leite, de ovos, de sal, de fermento, de trigo. Agora, fazendo corretamente, na temperatura certa também sendo levado ao forno, o resultado vai ser uma torta deliciosa, maravilhosa. Assim é a caminhada da igreja. A igreja que está sempre em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com a voz do Espírito Santo, que ilumina, que orienta, que capacita o seu povo a ter a plena vitória na sua caminhada terrena, e com certeza já está reservada a vitória na eternidade pelo sangue do Cordeiro. Uma outra grande lição que encontramos, além dessas três primeiras, quando o Senhor faz promessa, nós temos aqui a quarta lição para nós. A quarta lição, que é a travessia sobrenatural do Rio Jordão. A travessia sobrenatural. Após caminharem os sacerdotes, passando à frente com a arca do Senhor, com aquilo que representava a companhia do Senhor, no versículo 11, eles passaram à frente com a arca. Nós vimos a promessa sobrenatural que iria acontecer. No versículo 13 aqui do texto lido, pousar os pés sobre as águas, as mesmas se amontoarão, fazendo um grande caminho, abrindo um caminho, porque as águas de cima pararam de jorrar, de vir para o curso do rio, de seguir a correnteza. As correntezas do rio pararam e criaram um grande caminho para o povo passar. Algo impossível ao homem, mas realizado pelo Senhor como algo sobrenatural. Isso lembra o futuro caminho que Jesus abriria pela cruz do Calvário. Na plenitude dos tempos ele veio para abrir o caminho, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Né? Aquele caminho aberto há tantos anos atrás, no Jordão, é uma ilustração simples de um caminho superior, infinitamente superior, que é o caminho da salvação em Cristo. Jesus abriu um novo caminho, conforme está registrado também em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 20. Hebreus 10, 19 a 20. Tendo, pois, irmãos,
ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Que coisa linda, que maravilha! Nós encontramos então o caminho construído, o novo caminho para você e para mim, que graças à orientação e à iluminação do Espírito Santo, nós já estamos no caminho. E agora temos a missão de levar essas boas novas para as pessoas adentrarem o caminho da salvação. Temos também o relato, né, de romper o Jordão em outro texto, sabia? Em 1 Crônicas 12, 15 fala que povo de Israel mais tarde também romperam o Jordão. Sobre romper, sobre vencer o sobrenatural, sobre ultrapassar barreiras, há um exemplo bíblico maravilhoso. Há um exemplo bíblico, há exemplo de um homem, de um líder, de um guerreiro, de um dos valentes de Davi. Davi, o rei de Israel, tinha 3 valentes principais, e um deles é o Jabezão. O Jabezão, um dos 3 valentes de Davi, rompeu com o inimigo de forma sobrenatural e incomum. Lá em 1 Samuel 23:8, Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Jabezão foi em frente, lutou, perseverou, até sua mão ficar dormente, adormecida, e até ficar apegada à espada, por não ter mais condições de levantá-la. Mas a vitória foi grande, porque ele perseverou, homem de coragem, homem de fé. Precisamos ter fé, coragem, para continuar nossa caminhada nesse mundo até a vitória final. Perseverou na batalha. Primeiro livro de Samuel 23:10. Nós lembramos sobre vitória sobrenatural, vitória de homens guerreiros, de homens fortes. Uma grande história é a lembrança da batalha do dia D, dos aliados, ao invadirem a França nas praias da Normandia. Aliados, dia D, desembarcaram naquelas praias para reconquistar aquele país oprimido. Algo extraordinário foi demonstrado pela força, coragem, perseverança e foco dos soldados da batalha. É uma lição para nós, que nós devemos ter coragem, foco, perseverança na nossa batalha espiritual contra o pecado, contra o mundo, mas sempre vencendo pela graça do Senhor. Devemos lembrar que através do Espírito Santo, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Temos sempre a presença e a ajuda do Espírito Santo em nossas orações. Não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Temos o amparo, a presença do Espírito Santo conosco. Paulo, escrevendo aos Romanos 8:26, diz: e também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas Ele nos auxilia em oração com gemidos inexprimíveis, com a voz dele, com o amor dele, com a graça dele, nos ajuda a orar. Temos a ajuda e a cooperação e a companhia do Espírito Santo conosco. Meus amados irmãos e amigos, estamos bem acompanhados, temos a presença do Senhor conosco. Que nós possamos tirar para nós essas lições tão profundas, tão importantes. Quero encerrar essa palavra lendo a poesia, pelo menos um pedaço da poesia de um hino importante, famoso, que foi muito cantado pelo Feliciano do Amaral. Feliciano do Amaral cantava esse hino. Quando eu chegar ao rio, no crepuscular, me espera alguém para o caminho mostrar. O Jordão eu não passarei só. Sozinho eu não passarei o Jordão.
Cristo veio me dar o perdão. Quando chegam as trevas, comigo Ele está. Sozinho, eu não passarei o Jordão. É um belo hino que fala que eu não passarei o Jordão sozinho, porque eu tenho Cristo comigo, me ajudando, me guardando, me sustentando, até a passagem final, até a vitória final. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê essa perseverança, que o Senhor traga para nós muito ânimo, muita sabedoria, um espírito de obediência à voz dele, porque o final é vitória plena, é vitória de alegria, é a salvação eterna que já recebemos através de Cristo Jesus. Deus abençoe. Amém.